Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o bolsista Wesley Lima dos Santos, orientando do professor Marildo Pereira, professor do Departamento de Física da UFES, e hoje falarei um pouco sobre a minha pesquisa, que é estudando o efeito Applegate em estrelas binárias eclipsantes. Para começar minha pesquisa, é necessário entender o objeto da minha pesquisa, e esse objeto são os sistemas binários, particularmente aqueles que o plano do sistema está em paralelo com o plano do observador, assim sendo um sistema binário e eclipsante, como visto no vídeo. Por causa do plano do sistema estar em paralelo com o do observador, é possível notar a variação do brilho do sistema a partir dos eclipses, quando ocorre um eclipse. E a duração desses eclipses pode ser de horas ou de dias. Como na pesquisa se trata de sistemas cerrados, são muito próximos, distâncias menores que o Sol e Mercúrio, a duração dos eclipses tem aproximadamente 0,5 dias. Pesquisas acabaram mostrando que esses sistemas binários são sensíveis a perturbações gravitacionais que são causados. Pesquisas mostraram que esses sistemas são sensíveis à presença de um terceiro corpo Pesquisas mostraram que esses sistemas são sensíveis a perturbações gravitacionais que são causadas por um terceiro corpo, que acaba alterando o tempo do eclipse, e esse seria o efeito tempo-luz. Ao observar, foi notado que nem todos os sistemas que apresentam a variação do... Ao observar, foi notado que nem todo sistema que apresenta a variação do trânsito dos eclipses apresenta um terceiro corpo. Ao observar esses sistemas, foi notado que nem todo sistema que apresenta a variação de trânsito. Ao observar os sistemas que apresentavam variação no tempo dos eclipses, tinha um terceiro corpo. Então, para explicar esse fenômeno, que seria a variação do tempo sem a presença de um terceiro corpo, foi desenvolvido o efeito Applegate, que tenta justificar essa variação no tempo do eclipse como consequência da atividade magnética de uma ou de ambas as estrelas do sistema binário. E até agora foram desenvolvidos 3 modelos que tentam descrever o efeito Applegate, que é o modelo da casca fina do Tian, 2019, o modelo da velocidade constante de Volchor, 2016, e o modelo de 2 zonas, também de Volchor, de 2016. Objetivos gerais e específicos. Objetivo geral, estudar e verificar a atividade Objetivo geral e específico. O objetivo geral é estudar e verificar a efetividade do efeito Applegate para energética. Objetivo geral e específico. Objetivo geral e específico. O objetivo geral é estudar e verificar a efetividade do efeito Applegate para energética da variação dos instantes de trânsito em sistemas binários eclipsantes. Objetivo específico, utilizar os dados públicos astronômicos dos satélites terrestres Kepler e K2 para fazer um catálogo de fonte binária. Objetivo geral e específico. O objetivo geral é estudar e verificar a efetividade do efeito Applegate para a energética da variação dos instantes de trânsito em sistemas binários eclipsantes. E o objetivo específico é utilizar os dados astronômicos públicos do TESS, do Kepler e do K2, fazer um catálogo de fontes binárias eclipsantes e determinar seus parâmetros energéticos ligados ao efeito Applegate, e comparar o efeito Applegate com o efeito tempo-luz. Material e método. Os pacotes de dados públicos utilizados. Materiais e métodos. Foram utilizados os pacotes de dados públicos dos satélites TESS, Kepler e K2, a ferramenta e materiais e métodos. Foram utilizados os pacotes de dados públicos. Material e método. Foram utilizados dados da literatura e pacotes de dados satélites
material e método. Foram utilizados pacotes de dados públicos do satélite TESS e Kepler K2, material e método. Foram utilizados pacotes de dados públicos do satélite material e método. Foram utilizados pacotes de dados públicos do satélite TESS, Kepler e K2 e dados da literatura. A ferramenta utilizada para analisar os pacotes de dados públicos do satélite foi a ferramenta LC-TOOLS, de Smith, 2019, e a ferramenta principal seria a calculadora da variação do tempo dos eclipses, uma ferramenta desenvolvida por Zamponi em 2020 e Bolshoi em 2016, que calcula a quantidade de energia necessária para que o efeito Applegate ocorra em cada um dos 3 modelos. Resultado de discussões. Com os dados já obtidos, foi realizado um gráfico. Resultados de discussões. Com os dados já obtidos, foram feitos gráficos da variação do período binário pela quantidade de energia para que o efeito Applegate funcione em cada um dos 3 modelos. Como na figura nos gráficos, há resultados de discussão. Resultados e discussões. Utilizando os dados públicos do satélite, resultados e discussões. Utilizando os dados do satélite, resultados e discussões. Utilizando os dados encontrados nos satélites e os dados encontrados na literatura, foram feitos gráficos para cada um dos modelos da variação do período pela quantidade de energia do efeito Applegate ativo naquele determinado modelo. Então, no gráfico, as bolas amarelas são sistemas encontrados nos satélites e as bolas brancas e pretas são sistemas encontrados na literatura. As bolas brancas representam sistemas encontrados que o efeito Applegate pode vir a funcionar, e as bolas pretas são sistemas que o efeito Applegate provavelmente não vai funcionar. Na figura 1A é o gráfico do modelo do Tian 2019. Na figura 1A é o gráfico do modelo do Tian. Na figura 1.A é o gráfico do modelo da casca fina do Tian. Na figura B é o modelo na figura B é o modelo da densidade constante de Bolshoi. E na figura C e D são oriundas do mesmo modelo, o modelo das 2 zonas também de Bolshoi, que acaba resultando em 2 gráficos porque o modelo leva em consideração o sentido da variação da energia. Então foi compilada uma tabela onde todos os sistemas utilizados juntos se ele é o efeito. Então foi compilada uma tabela dos sistemas utilizados para fazer então foi feita uma tabela dos sistemas. Então foi feita uma tabela dos sistemas que vão ser utilizados. Então foi feita uma tabela dos sistemas que foram utilizados para fazer os gráficos, então foi feita uma tabela dos sistemas utilizados para fazer os gráficos, dizendo a quantidade de energia mínima para que o efeito Applegate funcione para cada um dos modelos e se é possível que o efeito Applegate funcione em pelo menos um dos modelos. Este trabalho se propôs estudar e verificar. Este trabalho tem como objetivo estudar e verificar a efetividade do efeito Applegate. Considerações finais. Este trabalho tem como considerações finais. Este trabalho se propôs considerações finais. Este trabalho tem como objetivo estudar e verificar considerações finais. Este trabalho tem como objetivo estudar e verificar a efetividade do efeito Applegate para a energética de variação dos instantes de trânsito em sistemas binários eclipsantes de curto período, em particular sistemas binários do tipo pós-envelope comum. O processo metodológico consistiu no cálculo das energias do momento de quadripolo associado ao efeito Applegate, utilizando a calculadora de Bolshoi.
Entretanto, a garantia para a efetividade do mecanismo somente pode ser suportada no caso de Entretanto, a garantia para a efetividade do mecanismo somente pode ser suportada. Entretanto, a garantia para a efetividade do mecanismo só pode ser garantida por meio de observações da atividade magnética, se a variação do período coincide com o mesmo tempo da variação da atividade magnética. Entretanto, a garantia para a efetividade desse mecanismo somente pode ser suportada no caso de que também sejam observadas atividades magnéticas com o mesmo período em que a modulação Entretanto, a garantia para a efetividade deste mecanismo somente pode ser suportada no caso de que também sejam observadas atividades magnéticas com o mesmo período em que a modulação da variação do instante de tempo. Entretanto, a garantia para a efetividade deste mecanismo somente pode ser suportada no caso de que também sejam observadas atividades magnéticas com o mesmo período que a modulação da variação dos instantes de centro de trânsito dos eclipses observados.